Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma questão muito importante na história, que é a questão das cruzadas. Muito que se fala, muito do que se ensina nas escolas não condiz com a plena verdade dos fatos. E nós vamos entender isso hoje, tá? Então, eu pensei qual seria a melhor forma de abordar esse assunto com vocês, e a melhor forma que eu achei foi ler para vocês uma parte do livro História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino. Ele tem 3 partes aqui, então possivelmente nós teremos 3 vídeos com relação a esse tema, tá ok? Então nós vamos começar entendendo a motivação inicial para a realização das cruzadas. Eu estou partindo aqui do pressuposto que a maioria de vocês que estão assistindo tem uma noção do que foram as cruzadas, que foram as guerras santas que a Igreja Católica realizou e que são muito criticadas hoje em dia. Mas vamos entender isso aqui direitinho. Olha só. Jerusalém e os lugares santos sempre foram uma das expressões de fé mais caras aos cristãos. No século IV, após a era das perseguições, a imperatriz Santa Helena, mãe de Constantino, foi à Palestina para descobrir e restaurar os testemunhos de vida, da morte e da ressurreição de Cristo, que haviam sido sufocados pela ocupação romana a partir de 70 e depois pelo imperador Adriano em 135 d.C. Na Idade Média, mesmo o servo da gleba tinha o direito de realizar uma peregrinação, tal era a fé desse povo. O Santo Sepulcro de Cristo era o centro do universo para os cristãos da Idade Média. No século VII, a expansão árabe eliminou muitas comunidades cristãs esparsas pela Síria, Palestina, Egito e o norte da África. Vamos entender um pouquinho essa questão geográfica para a gente não ficar muito perdido, né? Jesus, ele viveu ali no Oriente, onde hoje é Israel, Palestina, aquela região ali. E a sede da Igreja Católica está em Roma. Então a distância entre Roma e Jerusalém é uma distância grande. Então o que aconteceu? As pessoas que moravam na Europa, ali na região da Itália e toda aquela região em volta, eles tinham um grande apreço pelos lugares santos que estão em Jerusalém. A Roma está no Ocidente, Jerusalém está no Oriente. Então eles faziam peregrinações até Jerusalém para conhecer os lugares, visitar os lugares onde Jesus tinha vivido, como até hoje se faz, né? Só que naquela época era bem comum e era muito difícil porque não havia a facilidade de locomoção que a gente tem hoje, né? Então, continuando aqui. Jerusalém, em 638, foi ocupada e em parte transformada em cidade árabe muçulmana. As condições dos cristãos que lá viviam ou que lá iam tornaram-se difíceis. A tensão foi às vezes aliviada por acordos, como por exemplo o acordo de Carlos Magno, que faleceu em 814, e o califa Harun al-Rashid. Esses pactos, porém, nem sempre foram respeitados. O califa Hakim, em 1009, mandou destruir a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém e durante 10 anos perseguiu cristãos e judeus. Pouco depois, a partir de 1055, os turcos seljúcidas muçulmanos entraram no Oriente Próximo e dominaram Jerusalém em 1071. Os cristãos sofreram opressão,
Os peregrinos que voltavam da Terra Santa narravam a difícil situação em que se achavam os irmãos e os santuários da Terra Santa. As condições de peregrinação eram extremamente penosas. Os relatos falam de peregrinos colocados no cárcere, sequestrados em troca de dinheiro, torturados durante a viagem para a Terra Santa. Na Idade Média, como já vimos, a fé católica era uma convicção profunda de todos. Os valores da fé eram o que fazia que a vida valesse a pena de ser vivida. A sociedade na Idade Média estava toda impregnada do espírito e da realidade dos cavaleiros que aspiravam servir a Deus na bravura e até mesmo na guerra pela honra de Deus. Os medievais fizeram uma síntese de dois tipos de ideal cristão, o do cavaleiro e o do monge, criando no século XII as chamadas ordens militares. Nestas, o cavaleiro se consagrava a Deus para servi-lo com destemor, fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Um grande feito da Idade Média foi ter feito do soldado da velha guarda um cavaleiro que tornou-se o defensor do fraco, transformou a sua brutalidade em força útil e o seu antigo gosto pelo risco em coragem consciente. A cavalaria foi o grande entusiasmo da Idade Média. O sentido da palavra cavalheiresco, que ela nos legou, traduz bem isso. Orderic Vital disse: por temor de Deus, por cavalaria, procurava-se aprisionar, de preferência a matar. Guerreiros cristãos não têm sede de espalhar sangue, escreveu Pernaud em 1997, página 78. Na Batalha de Andelys, conduzida por Luís VI em 1119, entre 900 combatentes houve apenas 3 mortos. Referindo-se aos templários, dizia São Bernardo, falecido em 1153, não sei se os devo chamar monges ou cavaleiros. Talvez seja necessário dar-lhes um e outro nome, pois eles unem a brandura do monge à coragem do cavaleiro. Disse o padre Joseph Combly: a cavalaria medieval deu à Igreja uma coleção de santos e santas, como nenhuma classe social jamais deu, justamente porque era uma verdadeira elite social. A santidade se multiplicou neles pelo heroísmo de profissão, pela consagração de energias magníficas. Bastaria evocar os santos e as santas reis e rainhas. Desde o século XIII, nunca mais houve tantos santos entre os chefes dos estados chamados católicos. Houve muito mais hipocrisia, não houve mais santos. Seria preciso citar os santos de Cluny e Citeaux, os santos papas e bispos e a nobreza que a nobreza deu à Igreja. Ora, o heroísmo da nobreza, posto a serviço da santidade de Cristo, marcou profundamente o catolicismo europeu e subsiste ainda como apelo ao heroísmo. Por exemplo, a vocação missionária de tantos jovens europeus, missionários no sentido de missões estrangeiras, deriva diretamente do espírito de cavalaria. Isso está escrito em Os Sinais dos Tempos e a Evangelização, editora Duas Cidades, 1968, São Paulo, página 82. A cavalaria foi um ideal de vida militar por meio da qual a Igreja transformou os bárbaros em santos. São Luís, rei da França, São Fernando, rei de Castela, Nuno Álvares Pereira e Santa Joana d'Arc foram alguns dos santos gerados pela cavalaria, foram cavaleiros. O entusiasmo e o vigor comunicados pela fé explicam as cruzadas, fazendo com que multidões partissem para Jerusalém, sujeitos a surpresas e ciladas, sem reabastecimento seguro, sem guias peritos, sem planos de viagem muito definidos, mas conscientes de que Deus o queria.
Deus louvou-te, eis o brado que em Clermont, no ano de 1095, impressionou os primeiros cruzados e impulsionou a tantos outros. Costuravam uma cruz de pano vermelho. Esta animação durou cerca de 2 séculos, durante as 9 cruzadas. Não foi um fogo de palha. Infelizmente, as ideias religiosas dos primeiros cruzados foi sendo aos poucos, no decorrer de 2 séculos, enfraquecidas, de modo que a imagem do cavaleiro foi se modificando. É essa imagem posterior que predomina em certos tratados sobre as cruzadas. Foi o Papa Urbano II quem, no Concílio de Clermont, na França, em 1094, lançou o programa das Cruzadas. O brado de Urbano II teve enorme repercussão e muitos pregadores percorriam a Europa, convocando os fiéis, dentre eles o grande São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja. Os cruzados eram da França, Inglaterra e Itália e eram dotados de benefícios espirituais pelo Papa. Quem ousasse violar ou roubar as suas propriedades durante a respectiva ausência seria excomungado. De modo imediato e sem esperar a organização de exércitos devidamente constituídos e preparados, grande número de simples fiéis partiu para o Oriente sem o equipamento necessário. Essa primeira cruzada popular, chefiada por Pedro o Eremita e o cavaleiro Gualtério, sem haveres, fracassou, pois os seus membros ou pereceram na estrada ou foram exterminados pelos turcos. A primeira cruzada mais organizada foi em fins de 1096, quando 4 exércitos de senhores feudais chegavam a Constantinopla. Os lorenos e alemães, com Balduíno de Hainaut e Godofredo de Bulhões, os franceses do norte sob o conde de Vermandois e o duque de Normandia, os provençais com o conde de Tolosa e o legado Ademar de Monteio, os normandos da Itália com Boemundo de Taranto e Tancredo. Nenhum rei os acompanhava, nem esses exércitos cuidaram de instituir um chefe geral para todos. O imperador bizantino Alexis Comnene, em Constantinopla, esperava servir-se desses guerreiros para reconquistar parte da Ásia Menor que fora tomada pelos turcos muçulmanos. A cidade de Niceia, perto de Constantinopla, foi então reconquistada, mas em vez de ser atribuída aos ocidentais, voltou a ser domínio do imperador bizantino. Este fato frustrou os latinos e concorreu para que doravante latinos e bizantinos concebessem desconfiança mútua. Após 2 anos e meio de lutas e sofrimentos atrozes, os cruzados, tendo vencido o exército do califa Solimão em Dorileia, havendo tomado as importantes cidades de Edessa, 1097, e Antioquia, em 1098, chegaram finalmente a Jerusalém e dela se apoderaram em 1099. Essa sangrenta expedição, que custara a vida de cerca de 500.000 de homens, terminou com a fundação de 4 centros latinos: o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia, os condados de Edessa e de Trípolis, que tiveram governantes latinos. As grandes cidades da Palestina, banhadas pelo Mediterrâneo, foram ocupadas por navegantes e comerciantes ocidentais. Os peregrinos recomeçaram a peregrinação à Terra Santa. Para protegê-los e defendê-los foram criadas as ordens de cavalaria militares, os hospitalários, os templários, etc. Esses territórios latinos no Oriente eram constantemente ameaçados e só podiam subsistir com o auxílio de reforços vindos do Ocidente. É o que explica uma série de expedições caras colocadas entre as grandes cruzadas.
Foram ao menos 8 cruzadas. A segunda cruzada aconteceu em 1149, porque os turcos reconquistaram e destruíram Damasco. Exortados por São Bernardo, o rei da França, Luís VII, e o da Germânia, Conrado III, uniram suas tropas num só exército, mas não conseguiram tomar Damasco e regressaram sem êxito em 1149. A terceira cruzada aconteceu em 1187, quando o sultão Saladino tomou Jerusalém. Respondendo então a um apelo do Papa Urbano III, que foi Papa de 1185 a 1187, Filipe Augusto da França, Frederico Barbarossa da Alemanha e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra apresentaram-se para partir. Os alemães, tendo seguido por terra, chegaram até a Ásia Menor. No entanto, a morte de Frederico, afogado nas águas do rio Cydnus, na Cilícia, provocou a dispersão do seu exército em 1190. Os reis da França e da Inglaterra dirigiram-se por mar a São João de Acre, na Palestina, que conseguiram ocupar em julho de 1191. Embora lutassem juntos, os dois monarcas nutriam desconfiança mútua. Filipe Augusto, tendo caído doente, voltou à Europa e, apesar da palavra dada, pôs-se a tramar com João Sem Terra a invasão dos domínios do rei da Inglaterra. Ricardo Coração de Leão viu-se assim obrigado a voltar em 1192. Restou para os cristãos apenas uma faixa do litoral mediterrâneo, desde Tiro até Jaffa, com São João de Acre como capital, além do Principado de Antioquia, na Síria, muito reduzido. Todavia, Ricardo Coração de Leão havia conquistado Chipre, que se tornou um reino latino próspero. A quarta cruzada foi iniciativa do grande Papa Inocêncio III, que foi Papa de 1198 a 1216, que desejava a libertação de Jerusalém. Infelizmente, esta cruzada afastou-se da sua orientação sob a influência de Filipe da Suábia, de Veneza e dos gregos. Os cruzados fizeram a conquista de Constantinopla, que a saquearam, fazendo da mesma a capital de um império latino. Constantinopla era a sede da igreja bizantina, né? Da igreja oriental, quer dizer, era uma cidade cristã, né? Então eles invadiram e conquistaram, né? Saquearam a cidade. Esse império, que compreendia a península dos Balcãs, durou até 1261, quando Miguel III, paleólogo, retomou Constantinopla dos católicos. Foi um desvirtuamento que o Papa Inocêncio III não quis e que muito dividiu os latinos e orientais. A Quinta Cruzada aconteceu entre 1219 e 1221, com alemães e húngaros que dirigiram-se para o Egito. No entanto, a cheia do Nilo, que os cristãos não previam, obrigou-os a retirar-se. A Sexta Cruzada, que ficou chamada de Peregrinação Sem Fé, que durou de 1228 a 1229, foi realizada por Frederico II, que era excomungado pelo Papa Gregório IX, que foi Papa de 1227 a 1241. Este rei resolveu empreender uma cruzada não tanto para libertar o Santo Sepulcro, quanto para unir em sua pessoa os títulos de imperador da Alemanha e rei de Jerusalém. Frederico II aparentava amizade com os árabes, de sorte que obteve do sultão do Egito durante 10 anos o domínio sobre Jerusalém, Belém e Nazaré. Terminado esse prazo, Jerusalém recaiu nas mãos dos árabes. A sétima e a oitava cruzadas foram realizadas pelo grande rei São Luís IX da França, que desejou reconquistar a Cidade Santa. Em 1248, atacou o sultão Eioube no Egito.
como em 1221 também, dessa vez, os cristãos tomaram Damieta, mas caíram diante de Mansourá. Foram todos encarcerados, só conseguindo a liberdade mediante enorme preço de resgate. Em 1270, São Luís renovou seus esforços, conseguindo a muito custo constituir um exército para empreender nova expedição. O irmão do rei Carlos de Anjou persuadiu-o de ir primeiramente a Tunis. Diante dessa cidade, o monarca adquiriu uma peste e faleceu em 25 de agosto de 1270. Após esses fatos, a pressão dos exércitos turcos se intensificou, visando aos últimos redutos cristãos da Ásia. Em 1291, estes sucumbiram, encerrando-se assim a Era das Cruzadas propriamente ditas. Nós concluímos agora, então, nesse primeiro vídeo sobre as Cruzadas, uma explicação mais histórica. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar mais na questão espiritual da história, tá ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande abraço a você e fica com Deus.